Olha só que notícia boa, já podemos comemorar a primeira vitória contra essa nova reforma administrativa. E isso daqui é o resultado de muitos vídeos que eu e outras pessoas fizemos para criticar essa reforma administrativa. Eu falei que os dois pontos mais perigosos eram o estatutário temporário, uma aberração, e também um aumento na contratação de temporários. E um desses pontos aqui já caiu antes mesmo de começar. Deixa eu te explicar tudo o que está acontecendo nesse vídeo. Então, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e veja uma playlist que eu vou deixar aqui no link da descrição também, em que eu mostro todos os detalhes dessa reforma administrativa. E agora é oficial, né, gente? A reforma administrativa já tem texto. Eles apresentaram uma proposta de emenda à Constituição, também um projeto de lei complementar e uma lei ordinária para regulamentar as carreiras, certo? E o principal ponto de atenção é a proposta de emenda à Constituição, né, gente? Esse daqui, inclusive, para eles é o ponto mais importante. Se eles conseguirem mexer na Constituição, que exige um quórum qualificado, um quórum mais difícil de ser alcançado, a tendência é que o resto passe. Então, a nossa principal atenção tem que ser com a Constituição, certo? E eu olhei com calma esse documento que foi apresentado agora na Câmara. E, inclusive, gente, deixa eu contar uma coisa, ó. Quando eles apresentaram esse texto, antes de protocolizarem lá na Câmara o processo bonitinho, né, o processo legislativo, eles apresentaram, divulgaram um texto anterior. E nesse texto anterior tinha o estatutário temporário. Estava lá um dos incisos no artigo 38, se eu não me engano. E assim, quando eu comecei a analisar a reforma administrativa, eu usei esse documento, antes até de ter no site da Câmara, tudo divulgado bonitinho, esse texto da reforma administrativa. E era o meu primeiro ponto de gravar um vídeo aqui, né, falando sobre o estatutário temporário. Eles até deram uma segurada na conversa nesse texto, antes de ser protocolizado, colocando ali um limite para esses contratos de temporários estatutários. Na prática, gente, eles queriam colocar ali um limite de até 5% de cada carreira que poderiam fazer parte dessa aberração aqui, o estatutário temporário. Quando eu fui de novo olhar esse conteúdo no site da Câmara, eu tomei um susto, até por isso que eu demorei um pouco para fazer a apresentação, porque eu descartei tudo que eu analisei antes, para ver de novo um conteúdo da Constituição, dessa lei complementar, da lei ordinária, e, para minha surpresa, eles excluíram esse inciso, ou seja, no oficial, que é o que está lá no site da Câmara, morreu. Acabou o temporário estatutário. Eles não apresentaram essa proposta. E isso daqui, na minha visão, é algo lindo e é resultado de muita pressão que nós fizemos antes mesmo da proposta de reforma administrativa ser apresentada. Então, ó, todo mundo que participou aí está de parabéns. E outros pontos importantes, gente, ó, eles não mexeram na proposta de emenda à Constituição, na estabilidade. Isso daqui já era certo, né? Eles não queriam mudar a estabilidade e tudo mais. E outra coisa também que eles mudaram em relação às conversas da proposta de reforma administrativa foi a mudança lá do estágio probatório. Eles estavam falando, né, que tentariam mudar do estágio probatório para 5 anos e não teve mudança nenhuma em relação a isso. Está muito claro lá que agora só vai ter uma análise objetiva no estágio probatório, nas avaliações periódicas também dos servidores após a estabilidade. Então, acho que nesse ponto aqui ficou algo bem mais controlável nesse novo texto da reforma. Então, nós fomos ouvidos e muita coisa aqui eles já recuaram. Só que temos muitos perigos, né, gente? Eu já falei para vocês em vários momentos aqui que essa reforma administrativa vai ter uma negociata, gente. Eles vão apresentar uma proposta agressiva e a esquerda, principalmente, vai tentar negociar. E aí cada um vai tentar ver o que dá para fazer para ter algumas vantagens. E agora que a gente tem que abrir os olhos. Uma coisa que eu acho que eles pensaram é acabar com esse estatutário temporário, que deu muita discussão, e sinceramente isso daqui não faz o menor sentido, né, gente? Uma aberração jurídica que eles estavam criando ali. Só que, pelo jeito, eles mudaram a estratégia. Eles cortaram o estatutário temporário e vão tentar forçar a barra, ampliando um pouco o leque nas contratações temporárias que estão previstas na lei ordinária. Se você olhar lá na proposta, na lei ordinária, temos sim um aumento, mais regras na contratação de agentes temporários. É um processo simplificado, né? Um processo seletivo mais simples. Eles colocaram algumas barreiras ali, né, para que parentes de políticos, né, de agentes ali do alto escalão não possam entrar nessa estrutura de contratação temporária. Só que na minha visão eles ainda abriram muito a possibilidade, e isso daqui pode ser um ataque ao serviço público. Por quê? Se eles abrirem muito leque para que qualquer órgão, com qualquer justificativa
nada a ver, como por exemplo, nossa, não sei como vai estar o futuro daqui a 10 anos, então não vou contratar servidor estatutário, que é o que eu preciso fazer. Eu vou contratar aqui temporários. Cara, eles abriram muita possibilidade, eu acho que teriam que ter critérios mais claros das possibilidades reais em que a administração poderia fazer isso, de contratar temporários. Senão, na verdade, eles não estão, né, atacando diretamente lá a estabilidade e tudo mais, só que aí eles permitindo que todo mundo seja contratado como temporário, no final das contas eles acabam com a estabilidade e prejudicam o serviço público e a população, porque você sempre vai ter servidor temporário, sabe, que não vai ser especialista de carreira em algumas áreas, então isso daqui, na minha visão, é algo muito perigoso, e aí como eles perceberam que essa estratégia de mexer na Constituição, de criar esse estatutário temporário não estava colando, né? Inclusive até a ministra, né, Esther Dweck, falou e criticou um pouco esse instituto absurdo que eles estavam criando, então eu acho que eles recuaram, só que o perigo aqui está nessa parte da contratação temporária. Uma coisa também que eu percebi que foi diferente do que está na proposta e o que era conversado antes. Pelas conversas anteriores à apresentação da proposta, o relator tinha falado muito sobre esse temporário de 10 anos. Pelo que ele falava, pela forma como ele apresentou nas conversas, eu tinha entendido que seriam 5 anos, com um intervalo mínimo de 2 anos e mais 5 anos, ou seja, na minha visão, de acordo com o que eu vi nas entrevistas dele, dava para entender que seria um temporário de 10 anos. Só que agora na proposta, eles colocaram lá que o máximo do contrato que essa pessoa vai poder executar ali o trabalho vai ser de 5 anos, já com a prorrogação. Então isso daqui também, na minha visão, acaba sendo uma vitória, porque eles diminuíram aqui o tempo da contratação temporária, tá? E outra coisa que eu quero só dar um spoiler aqui, ó, porque eu vim mais contar essas vitórias aqui, depois de muitos vídeos, né, dando porrada na reforma administrativa, eu quero contar também algumas coisas que nós conseguimos aqui de vitórias. Outra coisa que eu vi, que é algo legal que apareceu na proposta e que a gente pode usar isso daqui como argumento até para tentar moralizar um pouco mais o serviço público, é uma limitação de comissionados. Se você der uma olhadinha lá no texto da Constituição que eles estão propondo, eles colocaram uma limitação de percentual de comissionados de acordo com a quantidade de pessoas que nós temos no órgão. O próprio texto da Constituição mostra que isso daqui é muito voltado para a prefeitura, gente. Quem já trabalhou em prefeitura sabe que aquilo ali é um mar de comissionado. E aí o serviço público fica ruim, porque nós não temos especialistas. O concursado normalmente é o grande especialista. O comissionado normalmente tem rabo preso, faz parte do processo e é isso que eles gostam bastante. E isso daqui é algo legal, se você pensar em termos bem objetivos, né? Para o concurseiro, para o concursado, para a população em geral, claro. Só que aqui, gente, você tem que entender aquela parte da negociação que eu falei. Quando eles fazem isso, dando uma limitação bem pesada ali até para a parte dos comissionados, eu acho que eles estão dando um recado para os outros partidos falando, ó, chegou a hora de negociar. Você entendeu? E outra coisa legal também, né, que eu percebi é que na proposta de emenda à Constituição, realmente eles estão tentando dar uma voadora nos juízes. Porque ali eles estão acabando com férias de 60 dias, estão querendo restringir ali aquela parte de pagamento de verbas indenizatórias ou remuneratórias sem ter lei, porque tribunais normalmente fazem bastante isso, né, de criar ali por meio de ato administrativo, uma regra que permite que o juiz ganhe não sei quantos mil reais, mais de 100 mil reais às vezes por mês, que é muito comum, infelizmente, principalmente nos TJs, né, estaduais e tudo mais. Isso daqui eu vejo como uma coisa positiva, só que, de novo, é só uma proposta. Eu acho que esse tipo de coisa não passa, porque começou a mexer com o juiz, vai ter um barulho, entendeu? E você tem que entender que esse daqui é um momento de negociação. Eles vieram aqui para chegar forte e esperam uma defesa, eles esperam uma negociação. E aqui que a gente vê o que vai acontecer. Aqui que a gente vai entender qual que é realmente o interesse de todas as partes envolvidas, fechado? Então a gente tem que monitorar, gente. A gente tem que controlar muito bem o que está acontecendo, porque o seu futuro, o futuro do Brasil está em jogo e muitas pessoas não querem nem saber da reforma administrativa, né? Porque não chama às vezes tanta atenção. Só que você, concurseiro, concursado, você que quer um serviço público de qualidade, tem que monitorar isso. E outro aviso importante, gente. Eu estou muito desgastado aqui, sério. Falar sobre a reforma, fazer tudo o que eu fiz aqui nos últimos dias, cansa demais. Porque aqui, cara, eu tenho que falar muitas verdades. Eu arranjo briga com um cursinho, com um político, político de esquerda, político de direita, fã de político que a gente tem por aqui, infelizmente faz parte do processo. Eu arranjo briga com todo mundo, falando o que eu penso, falando a verdade, que muitos não querem ouvir, certo? E vocês não têm noção como isso é desgastante, cara. Depois da live que eu fiz falando sobre os segredos da reforma administrativa, parecia que um caminhão tinha me atropelado. E assim,
eu preciso manter a minha sanidade. Então eu vou diminuir o ritmo um pouco aqui dos conteúdos sobre a reforma. E quero que vocês entendam isso, porque, cara, sou humano, sinceramente, não vou aguentar. E também, sendo bem sincero, eu percebo uma diminuição do interesse da galera conforme eu vou me aprofundando no assunto. Então, o mundo é assim, né, gente? Quando a gente fala de concurso, menos de 2% das pessoas vão estar competitivas para o concurso. Quando eu falo de reforma administrativa, acho que segue essa mesma lógica. Menos de 2% das pessoas realmente estão interessadas em discutir e agir. Que a grande maioria só quer oba-oba de ficar falando aqui, xingando político, mas não quer estudar, não quer agir de verdade, não quer cobrar os políticos, não quer votar direito, não quer pensar. Infelizmente, essa é a realidade do mundo. Isso daqui me desgasta pra caramba, tá? Então, eu prometo fazer alguns vídeos específicos, vídeos técnicos. Agora que nós temos o texto da reforma, eu consigo ser mais técnico. Então, eu vou analisar esses pontos com muita calma. Nesse vídeo eu vim falar aqui das principais vitórias e também nos próximos vídeos eu vou fazer com mais calma aqui, analisando a parte técnica da reforma na Constituição, nesse projeto de lei complementar e também na lei ordinária, fechado? E eu quero que vocês continuem participando, acompanhando tudo por aqui, claro que vocês façam a sua parte e continuem criticando aquilo que vocês têm que criticar e apoiando aquilo que vocês acham que tem que ser apoiado, fechado? E fiquem espertos aí com quem vocês seguem, que agora vai ser um momento de divisão, vai ser um momento de ilusão. Tudo que eu falei na live lá, sabe? Então fiquem espertos, acompanhem tudo o que está acontecendo, fechado? Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa descurtida e me conte por que, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, siga o Bitolê em todas as redes sociais e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.